Janaína Borba. Bem-vinda, Janaína. Cleison, seu Augusto. Cleison, seu Augusto. Tânia. Tânia. Uberlândia Lopes. Uberlândia Lopes. Um abraço a todos e sejam bem-vindos. Karina Miranda. Karina Miranda. Bem-vinda, Karina. Deus te abençoe. A Janaína já compartilhou. Isso aí, Janaína. Compartilhar. Roberto. Fala, Edalberto. Compartilhando, Edalberto. Tati do Paulo. Tati do Paulo. Compartilhando, hein, Tati? Ó. Dona Ilma, seu Getúlio. Pedro Borba. Pedro Borba, bem-vindo. Ana do Raoni. Fala, Ana. Ana do Raoni. É. Sim, Tati já compartilhou. Isso aí, Tati. Cláudio César. Cláudio César, bem-vindo, Cláudio. Deus te abençoe. Graça e Pai. Graça e paz, meu irmão. Aí, Clóvis da Silva, não. Ayrton. Bem-vindo, Ayrton. Deus te abençoe. Jaque. Marco Jusilene. Gabriel e Jamile. Jamile. Eduardo. É isso aí, Eduardo. Ângela.
Fala, Gilberto. Cláudio D'Angelo. Cláudio. Caroline. Caroline. Erotilde Tomás. Irutilde. Bem-vinda. Deus te abençoe. Tildes Durans. Tildes Duran. Bem-vindo. Renato Bitrem. Bem-vindo, Renato. Deus te abençoe. Edson José. Edson José. Ellison. Ellison José. Desculpa. Deus te abençoe. Dona Ângela compartilhando. Isso aí, Ângela. Vamos compartilhando, hein? Começar. Miriam Ferreira. Miriam Ferreira. Muito bem, meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa reunião de oração com o estudo bíblico. E nós vamos dar início agora nesse instante com uma oração. Oremos. Deus eterno, nós te somos gratos pelas tuas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Te somos gratos, ó Deus, pela palavra de Deus em nossas mãos. E também te somos gratos, ó Deus, pelo Espírito Santo que está em nossos corações, nos iluminando, ó Deus, a compreender a tua palavra. Pai, muito obrigado por tantas bênçãos derramadas. Pedimos nesse instante que tu venha, Senhor Deus, influenciar pessoas através da mensagem e que a tua palavra, ó Deus, chegue a corações que as desconhecem e que assim, ó Deus, possam ter um encontro com Jesus. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas diante de ti. É o que nós clamamos em Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar Aprendendo com Deus. E o texto que vai servir de base para a nossa meditação está registrado em Deuteronômio, lá no capítulo 8, do versículo de 1 ao 6, que diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu
sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amados, nós observamos nesse texto aqui uma chamada de atenção. O Senhor Deus vai estar nos chamando a atenção de que tudo que nós precisamos para a vida espiritual está centrado nos seus mandamentos, na sua palavra. Não vai existir vida, não vai existir nada de espiritual na vida de ninguém se não estivermos em consonância com a Bíblia. Esse é um dos principais objetivos desse texto. O povo de Israel já tinha atravessado o deserto, estava pronto para entrar na terra prometida. Quando está pronto para entrar na prometida, Deus chama Moisés e manda ele exortar o povo de que eles vão precisar guardar os mandamentos ensinados durante esse período todo. Foi na viagem pelo deserto que receberam todas as instruções, todos os mandamentos, inclusive os 10 mandamentos. E então nós vamos aprender hoje algumas lições preciosas. Hoje nós vamos aprender a ter o Senhor, nosso Deus, como nosso professor, como nosso mestre, o maior de todos, aquele que nos conhece profundamente. Determinou um dia tirar o povo do Egito. 430 anos no deserto, o povo tinha realmente se adaptado aos meios pelas quais eles estavam expostos e vivendo. 430 anos, meus irmãos, são aproximadamente mais do que 10 gerações bíblicas. Uma geração bíblica é considerada 40 anos. 10 gerações bíblicas passando 430 anos no cativeiro do Egito. Tiveram um prazo longo, se envolveram, perderam a identidade, tiveram uma grande influência do pecado, uma grande influência sobre deuses egípcios, estavam completamente com raízes profundas da idolatria implantada no seu coração. Houve grandes desvios no povo de Israel que passaram a crer que aquelas imagens, aqueles deuses convivendo ali com aquele povo idólatra que teve influência sobre eles. E isso representa realmente a igreja de Cristo tirada do mundo, né? Envolvida no mundo, e então trazida para a presença de Deus. Então o Senhor Deus vai colocar um deserto diante deles, mas vai colocá-los sobre ensinamentos difíceis, ensinamentos duros. Deus foi duro com eles, por incrível que pareça, eles se tornaram rebeldes, duras servis, povo que não queria aprender, tinha dificuldade de amar e de respeitar a Deus. Mas uma coisa eles não viam, que daquela forma como eles estavam vivendo, certamente eles iriam perecer. Iriam perecer na terra prometida. Não poderiam adentrar na terra prometida da mesma forma como saíram. Então o Senhor Deus começa a agir no meio dele. Não conheciam a vontade de Deus, não estavam acostumados à obediência a Deus e tiveram que aprender. E nós vamos ver hoje como que Deus ensinou lições preciosas que nós podemos tirar para nós também. Primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto, meus irmãos, aprendendo com Deus, é que quando Deus quer que sejamos bem-sucedidos, quando Deus quer que sejamos bem-sucedidos, e é uma coisa que você também deseja, nós desejamos ser bem-sucedidos, então Deus começa já nos orientando que o sucesso está vinculado, tá,
a obediência aos mandamentos. É através da palavra de Deus que nós vamos ser bem-sucedidos. Bem-sucedido espiritualmente, bem-sucedido fisicamente, materialmente. Essa é a primeira lição. Deus vai nos ensinar, através da palavra dele, como ter sucesso, como chegar até Canaã e como entrar na terra prometida, como conseguir viver na terra prometida. Quando Deus quer que tenhamos sucesso, ele vai nos ensinar a viver pela palavra. Não existe, meus irmãos, um outro caminho, nenhum ensinamento que possa confirmar, que possa de fato ter influência sobre a vida do crente, que não seja através do mandamento, que não seja através da Bíblia. Deus podia tirar o povo do Egito, colocá-lo dentro de Canaã, e como que eles iriam viver lá? Apesar de ser uma terra de fartura, onde manava o leite e mel, mas mesmo assim esse povo não saberia, não poderia usufruir das bênçãos que Deus tem para eles. Por isso necessitava de ensinamentos de como proceder, de como ter um padrão, como ter parâmetros, conhecer limitações, conhecer coisas que podiam não fazer. Por isso o Senhor Deus vai condicionar o sucesso deles, tá? Logo no versículo inicial você vai encontrar isso, que o Senhor Deus vai condicionar o sucesso do povo lá, e é isso que ele quer, e quando ele quer, ele começa a ensinar, e começa a direcionar o ensino através da Escritura. Deus nos educa e nos ensina através da sua palavra. Quer ser feliz, quer ter sucesso, tá? Quer ter sucesso em cuidar da sua família, quer ter sucesso na educação dos seus filhos, quer viver feliz com a sua esposa, quer ter realmente sucesso no seu casamento, só existe um parâmetro, as Sagradas Escrituras. Por isso que quando o povo sai do Egito, o Senhor Deus começa a ensinar o povo, começa a mostrar para o povo, a felicidade da família de vocês está aqui, ó. Se fizerdes o que está escrito aqui. Quando você vai adentrar o Novo Testamento, você vai ver Jesus reivindicando a mesma coisa. Tá? E deixando bem claro que somente a obediência que vai nos tornar discípulo dele. Tá? Senão não tem condições. Sereis verdadeiramente meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. E o que é que ele nos manda? Está nas Escrituras. Porque a Bíblia é um instrumento de ensino de Deus. A Bíblia é um instrumento de ensino que Jesus Cristo tem para nós. Ele esteve aqui, viveu, criou parâmetros, transmitiu a nós um padrão de vida, como eu preguei esses dias, e nos deixou escrito. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus de hoje, ela vem nos confrontar com esse ensino de Deus. E pode aprender uma coisa que aconteceu no deserto, tá? Não fique pensando que é fácil, porque não é. Estamos mal acostumados, somos teimosos, somos desobedientes. Em torno de nós, não é assim. Se o povo vivia com liberdade no Egito para fazer o que queria, mesmo sendo escravo, com Deus é diferente. Existe um padrão muito elevado. E esse ensinamento é difícil de ser aplicado. É difícil de ser absolvido. E o povo de Israel teve que aprender através dos ensinamentos que para sermos bem-sucedidos, tá? Nós temos que descobrir que a nossa felicidade e o sucesso do povo de Deus, o sucesso da igreja, o sucesso da família, tá? O sucesso no teu emprego, no nosso trabalho, tá? Estão totalmente desvinculados às Sagradas Escrituras. Por incrível que pareça, as Sagradas Escrituras têm uma imensidão de promessas, aproximadamente 7.000 promessas que Deus fez, e nenhuma delas caiu por terra até hoje. Então existe um desafio muito grande. Deus nos ama. Deus olhou para o povo no cativeiro, manda Moisés libertá-lo, pega Moisés como seu servo e ensine o povo de Israel. Isso é tão sério que quando chegaram na terra prometida, que Moisés já tinha partido, Deus já tinha recolhido Moisés, ele chama Josué e diz: olha, eu vou ser com você assim como fui com Moisés, mas aprende uma coisa, no versículo 8 de Josué capítulo 1, ensine o povo a guardar os estatutos que hoje eu vos dou. E virou para ele e falou assim:
seja forte e corajoso. E corajoso para quê? Para ensinar, para poder realmente cumprir os mandamentos. Porque se você está achando que você vai cumprir a vontade de Deus revelada nas Escrituras, sem ser forte, sem coragem, você não vai. Não vai, tem que ter coragem. Mas você pode contar com uma coisa. Porque assim como eu fui com Moisés. E por que ele foi com Moisés? Moisés foi o homem, ele diz assim, meu servo foi fiel em toda a minha casa. Ele foi fiel em toda a palavra. Deus ensinava, Moisés ensinava. Deus escreveu o mandamento, Moisés entregava. Moisés foi fiel à palavra. E ele diz para Josué, da mesma forma como eu fui com Moisés, mas ele foi com Moisés por quê? Porque Moisés andou segundo os mandamentos. E então nós, como crentes que estamos também dentro desse princípio estabelecido por Deus, de o sucesso estar vinculado à palavra de Deus, lembre de uma coisa, tá? Do mesmo jeito que ele foi com Josué porque ele cumpriu, foi com Moisés porque cumpriu, Jesus Cristo deixou bem claro que também está conosco enquanto andarmos com ele. Sereis verdadeiramente meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Então o sucesso do discipulado, o sucesso de uma vida consagrada, o sucesso de uma vida profissional, o sucesso de uma família bem-sucedida está totalmente vinculado nos princípios de ensinos que estão na palavra. Esse é o princípio básico do texto de Deuteronômio capítulo 8, do 1 ao 6. Nós temos que aprender a conviver, a andar na obediência com Deus. Porque Deus é maravilhoso conosco. Ele conhece o nosso coração. Dá lições preciosas. Muitas vezes nem sabemos o que está acontecendo, é Deus nos ensinando. Quantas vezes nós achamos que o problema é com os outros, mas não é não. O problema é com o nosso coração. Nosso coração precisa de lições preciosas. Falta de amor, rancor, amarguras. Deus tem uma ferramenta adequada, Deus sabe ensinar através da Escritura. Viu? A Escritura ensina. Mas as nossas teimosias, os nossos defeitos e pecados, muitas vezes nos levam para caminhos que não são os caminhos do Senhor. Temos ainda um segundo ponto. É quando Deus quer que o amemos acima de qualquer coisa. Devemos lembrar uma coisa. Quando o povo estava no Egito, ele não conhecia. Aquela geração não conhecia Deus. Aquela geração viveu uma vida inteira lá, mas nunca teve contato com Deus. Mas o que acontece? 430 anos depois, temos uma geração que ele vai tirar do Egito. E esse povo tinha que aprender. Além de aprender que seriam bem-sucedidos através da palavra, eles teriam que aprender a amar a Deus. Meus irmãos, amar a Deus, eu fico muito preocupado. Quando eu vejo pessoas batendo no peito, eu amo a Deus. O mandamento é esse, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sabe de cor e salteado. Mas, e aí? Sabe fazer isso? Foi ensinado a fazer isso? Aprendeu isso? Vou fazer uma pergunta. Estamos chegando no final do ano. E a pergunta que se faz é, o que aprendemos com Deus esse ano? Tivemos um ano atípico, tivemos aí pandemia, coronavírus está aí, e uma série de coisas. E a pergunta que faço é, o que aprendemos do Senhor Deus nesse período? O ano está acabando, será que você consegue botar no papel o aprendizado que teve? Quando Deus quer nos ensinar a amá-lo, quando Deus quer que amemos acima de qualquer coisa, tá? Ele destrói nossos ídolos. Lembre disso, tá? Quando Deus quer que nós o amemos acima de qualquer coisa, ele destrói os nossos ídolos, ídolos escondidos em nossos corações. Quando o povo de Israel sai do Egito, trouxe no coração muitos ídolos. E Deus começou a destruir um por um, quando ainda estava no Egito. As 10 pragas referem-se a ídolos dos egípcios. E Deus começou a derrubar os ídolos dos egípcios. Se você está pensando que Deus estava transmitindo lições somente para os egípcios, está enganado. Porque o maior alvo de Deus não era egípcio, não, que egípcio ele matou dentro do mar. O maior alvo de Deus era o povo de Israel. O maior alvo de Deus é você e eu. Tá? Quando ele quer nos ensinar a amá-lo, ele começa a destruir os nossos ídolos. Se você fizer uma autoavaliação agora, será que você podia me garantir que não tem ídolo nenhum no coração? Cuidado, hein? Para não ser hipócrita.
Existem ídolos abertos andando por aí. Nós temos dinheiro, nós temos família, filhos, e trabalho, dedicação em excesso ao trabalho. Isso é ídolo. Cuidado com os ídolos. Qualquer coisa que fica entre nós e o nosso Deus é transformado em ídolo. Temos que tomar muito cuidado. E quando Deus quer que nós o amemos acima de qualquer coisa, ele começa a derrubar os ídolos. Às vezes a pessoa chega para mim, mas eu pedi emprego, eu estou com dificuldade. Ah, tá? Será que não era um ídolo que você tinha, que Deus quebrou em todo? Porque quando Deus começa a caminhar com o povo no deserto, ele já tinha mostrado que os ídolos dos egípcios não tinham nenhum poder sobre nada. Lições preciosas, ele destrói os nossos ídolos escondidos em nossos corações. Ele sabe direitinho qual é o nosso ídolo. E quando nós temos ídolos escondidos, coisas vão acontecer ao nosso redor que vão quebrar e vão destruir esses ídolos. E nós às vezes não entendemos. Às vezes são os nossos negócios, às vezes são algo que está interferindo sobre a nossa vida espiritual com excesso de dedicação. João vai falar lá em 1 João, não ameis ao mundo nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo não tem o amor do Pai nele. Presta bem atenção nisso, hein? Quantas vezes, meus irmãos, os ídolos estão dentro do escondido no coração, é um segredinho que a pessoa tem ele e com Deus. Só que está enganado, Deus não vai permitir ídolos, Deus vai destruí-los, vai derrubá-los, vai quebrar. Não adianta você achar que o ídolo é alguma coisa. Nunca vai acontecer, não pode. Meus irmãos, os princípios estabelecidos por Deus para que você e eu possamos amá-lo com mais intensidade é o caminho da humilhação. Sabe por que às vezes nós não amamos a Deus com o coração, de todo o coração? Por quê? Porque nós temos o nosso coração vinculado à arrogância, à presunção, em busca de coisas que estão acima das nossas necessidades e das nossas próprias forças, de coisas que não precisamos. Essa é a realidade. Aí o Senhor Deus, eu te fiz passar pelo deserto para te humilhar. Você tem que ser humilhado. Viu? Humilhação para aprender a entregar o coração totalmente a Ele. Eu já falei uma vez, vou repetir. Nosso Deus é o Deus do 100%. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele começa a nos ensinar que Ele quer 100%. Ele não negocia nem 0,999%. Ele quer tudo. O nosso Deus é o Deus do tudo. Ele quer tudo. Lembra quando ele foi tirar o povo do Egito, que ele falou para Moisés? E que Moisés falou para o faraó? Não vai ficar nem sequer uma unha aqui no Egito. Porque Deus quer tudo. Deus não negocia menos do que tudo. E glória a Deus por isso, meus irmãos. Porque se ficar uma unha, vai ficar um ponto de apoio para o diabo entrar na vida. Por isso Deus já elimina lá. Cuidado com esse negócio de ter um pontinho, ter uma coisinha qualquer agarrada com o mundão. Não se agarre com isso. Deus quer 100% do nosso coração. Quando Ele determina que nós que temos que amá-lo 100% e Ele está certo, sempre teve, não é? Sempre certo, acontecem coisas muito simples. Ele destrói os nossos ídolos. Ele derruba os nossos ídolos. Ele quebra os ídolos. Às vezes dói, né? Que tem pessoas que se apaixonam pelo ídolo, né? Se apega aos seus ídolos, aos seus pecadinhos. Cuidado, Deus pode quebrantá-lo de forma profunda. Provas que sabemos que somos e o que temos no nosso coração. Você sabe o que você tem no seu coração? Sabe mesmo? Até quando você sabe? Sabe até quando que nós descobrimos o que temos no nosso coração? Até Deus fazer uma prova conosco. Até Deus nos colocar sobre teste. É Deus nos colocando sobre provas. Deus não precisa saber o que você tem no coração, porque Ele já sabe. Mas quando o povo saiu do Egito, saiu iludido, achando que se conhecia. O homem peca muito quando ele acha que se conhece. E Jesus deixou muito claro uma questão. O pecado do homem está no seu coração. Oculto lá dentro do coração. Será que você sabe? Nós muitas das vezes estamos batendo no peito que nos conhecemos. Eu não faria isso. Fulano de tal foi lá e roubou. Eu não faria isso. Vamos criar circunstâncias semelhantes e vamos ver se você faz ou não. Hein? Eu não brigaria com fulano de tal. Eu jamais daria um soco num homem. Vamos criar situações semelhantes e vamos ver a nossa reação.
Porque eu só conheci um homem que levou um tapa no rosto e não reagiu. Foi Jesus Cristo. Era bom ele ter reagido, porque a pergunta que ele fez para o homem que bateu nele, deve ter acabado com ele. Fez uma pergunta, pô, por que fizeste isso? Acabou com o homem. Que resposta que ele ia dar? Meu irmão, quando Deus fez o povo de Israel passar pelo Egito, pelo deserto, ele mostrou para o povo o que o povo tinha no coração, que ele sabia. Mas o povo achou que também sabia. Aí, nessa caminhada, foram descobrindo dia após dia que o que eles tinham no coração não era fazer a vontade de Deus. Não era cumprir com obediência aquilo que a palavra de Deus, os seus estatutos e mandamentos exigiam. E tiveram que ir recebendo instrução caminho após caminho, caminhada após caminhada. Meus irmãos, nós temos que aprender uma lição muito simples. Deus levaria 2 anos para tirar o povo do Egito. Levou 40 anos para tirar o Egito do povo. Nunca esqueça isso. Não fica pensando que é fácil de tirar, que não é não. A geração que saiu do Egito pereceu no deserto. Em 40 anos surgiu uma nova geração. Foi a nova geração que entrou na Terra Prometida. Da geração antiga, só sobrou 2. Josué e Caleb. O restante pereceu no deserto, porque não quiseram aprender, porque tiveram o coração duro, porque achavam que não precisavam aprender. Sejamos humildes para podermos aprender realmente a obedecê-lo. Porque quando Deus ensina, ele ensina como um professor da linha dura. Ele revela a consequência através de seus ensinos, para provar que somos o que temos por dentro e quem de fato somos. Quem temos por dentro? Desobediência. De novo eu pergunto, o que aprendemos esse ano? Aprendemos a amá-lo mais? Aprendemos a andar mais com ele? Se você diz que aprendeu a amá-lo, se você diz que aprendeu a andar mais com ele, então você está dizendo para mim que estudou mais a Bíblia. Porque não tem outro caminho. Não tens outra resposta para me dar. Se alguém chegar um dia para você, Deus me falou, você pergunta o capítulo e o versículo. Porque é aqui que ele fala. Nós temos ainda mais um ponto. Um ponto precioso. É quando Deus quer que confiemos mais nele. Aí ele vai ensinar. Meus irmãos, quando Deus quer que nós confiemos nele, aí a coisa fica difícil de aprender. Porque a natureza humana, ela por si só, ela acredita, ela crê que não precisa de ninguém. Já notou como nós somos assim? Não precisamos de ninguém. Está vivendo às custas dos outros, quer trabalhar para os outros. Está vivendo de forma que depende do oxigênio de Deus. Está vivendo de forma que tem que comer lá o arroz com feijão lá, porque Deus dá o crescimento. Mas ele passa a achar que não depende de ninguém. Isso mesmo. E viveu assim no Egito, não precisava de Deus. Porque lá já tinha tudo providenciado. Esquecendo que se Deus não cuidasse de dar trigo para o Egito, morria tudo de fome. Mas não sabiam. Estavam arrogantes, presunçosos, achando que não precisa de ninguém. Conhece gente assim? Às vezes somos nós mesmos, hein? Às vezes nós somos assim. Achando que não precisamos do outro do lado, não precisamos do irmão, não precisamos da oração de alguém. Há momentos na vida que nós não conseguimos orar, há momentos na vida que fica difícil para o nosso lado aí. E é por isso que nós vivemos em grupo, vivemos em igreja. É por isso que nós vivemos junto com os irmãos, porque quando fica difícil para nós vamos pedir para o outro lá. O outro vai orar, já passou por experiências. É por isso que a igreja junta, intercede diante de Deus, uns pelos outros, carregando a carga um dos outros. A fraqueza de um, distribuir todo mundo junto, agarrado. Lá vamos nós andando, caminhando com dificuldade, lá atrás caiu, vamos voltar lá e vamos pegar ele. É isso mesmo. Porque é assim que nós somos, é assim que tem que ser. A palavra de Deus deixa isso muito claro, que nós temos que confiar nele. Quando Deus quer que nós confiemos nele, sabe o que ele faz?
ele tira o apoio. Você já se sentiu sem apoio? Hã? Já se sentiu algum dia andando em terreno escorregadio? Onde não dá, onde para se apegar, para se segurar, para equilibrar. E se vacilar com o pé, cai mesmo? Hein? A Bíblia fala no Salmo lá. Anda em terreno escorregadio. Deus sustenta ele com a mão em cima assim, ó. Se tirar, cai sozinho, não precisa nem empurrar. Cai com o próprio peso. Mas Deus quer que você confie nele. Deus quer que nós confiemos nele. É impressionante. Aí ele tira o ponto de apoio, tira a bengala, hein? Tem de gente aí, meus irmãos, confiando em gerente de banco, em emprego, empresa, na própria saúde. Tem. Esse é o apoio que ele tem. Eu tenho saúde, não dependo de ninguém. Ah, é? Que tal um estágiozinho no hospital lá, 2 meses? Aí fica ruim, né? Perde aquela confiança todinha e começa a orar. Ah, não, aí vira orar. Aí começa a virar crente, vira mais crente. Vira. Faz um monte de promessa para Deus. Só que tem um detalhe. Deus tirou o apoio. E quando ele tira o apoio, nós nos sentimos desequilibrados. Aí começamos a procurar apoio. Deus nos ensina coisas maravilhosas. Quando quer que nós confiemos nele, ensina que só ele é o apoio confiável. Não confie naquilo que perece. Tá? Não confie. Quantas vezes você confia no gerente de banco, quando chega lá de manhã, ele foi transferido, foi embora. Foi embora. Aí você fica meio desnorteado, né? Aí veio o outro lá que não te conhece. Ana, complicou. Quantas vezes, meus irmãos, estamos sendo surpreendidos por apoios frágeis, por apoios que passam, que não têm condição de assegurar nada. Temos lições preciosas que aprender, porque quando Deus quer que confiemos nele, ele vai olhar para nós e falar, eu vou ensinar você a confiar em mim. Me dá para cá esse apoio teu. Vai pro deserto. No deserto não tem padaria não, hein? E nem confecção. E nem lojinha de sandália. Não tem nada disso no deserto. Tá? Vou mandar vocês para um deserto onde não é shopping. Não tem shopping no deserto. Viu? Vocês vão para lá e também não adianta querer dinheiro, não. Levaram ouro. Para quê mesmo? Para entrar na Canaã. Mas no deserto não podia ser usado. Não tinha onde gastar. Não tinha onde botar esse dinheiro. Não tinha. Depender de mim. Agora você imagina você no deserto, sem água, sem comida, sem loja para comprar roupa, sem máquina de costura para fazer roupa, não tem tecido, não tem fio, não tem tiar, não tem nada. Deus tirou o apoio. A primeira noção que veio na cabeça do povo foi qual? Vamos voltar para o Egito, porque aqui está muito ruim. Aí Deus mostrou para eles assim, não, eu vou dar para vocês. Aí Deus sustentou o povo 40 anos. Prestou atenção nisso? Isso aqui é apoio, hein? 40 anos deu carne para o povo comer com as cordonizes lá. Ouviram? Isso mesmo, meus irmãos. Deus deu alimento por 40 anos. Eu não tinha confecção, não tinha nada lá, mas Deus não deixou a roupa envelhecer, não deixou rasgar. Não, rasgar, talvez rasgaram lá, né? Mas Deus não deixou envelhecer, viu? Não deixou a sandália gastar. Olha só o que é isso? Andando na areia de sandália, ela gasta rapidinho. Mas o que aconteceu? Eu sou o apoio. Daqui 40 anos vai estar com a mesma sandália. Hoje em dia, se falar um negócio desse, a pessoa fica brava, porque a pessoa fica fora da moda há 40 anos. Não tem jeito. Mas Deus é apoio, apoia mesmo. Firme e forte, 40 anos caminhando com o Senhor. E o Senhor dizendo para eles, eu sou um apoio confiável. Eu posso, mas ninguém pode nada. O apoio confiável, ele ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus ensinou isso. Não andeis ansiosos com nada. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino
de Deus. Mateus 6, lá no versículo 32, 33, por ali, você vai achar. Buscai primeiro o reino de Deus. Tira do coração essa angústia, essa ansiedade. Porque no deserto não adianta ficar ansioso, só vai sofrer, não vai resolver nada. Só vai trazer preocupação, ansiedade, dor de estômago, dor nas costas, sofrimento, mais nada, não resolve nada. Por isso, ansiedade é pecado. É não confiar em Deus. Confie no Senhor. Porque se não confiar, Ele vai nos levar por um caminho para confiar. Olha, e se resistir nesse caminho e não querer aprender as lições, de depender dEle, as lições podem se tornar mais pesadas e duras, hein? E duras, tá? Ensina a buscar em primeiro lugar o reino, em primeiro lugar. Bota no coração que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Através do quê? Através dos mandamentos, através da palavra. Jesus está ensinando para nós. Não adianta ficar ansioso. Vocês não podem acrescentar nada e nem tirar nada. Isso pertence ao meu Pai que está no céu. Ouviram? Confia nele, dependa dele. Porque quando Deus quer criar dependência, Ele tira um ponto de apoio, Ele tira o apoio. Ele tira aquela confiança que você tem no objeto que você tem que confia. Ele vai lá e vai tirar esse objeto na nossa mão. E quando Ele tira, muitas pessoas se desesperam. Muitas pessoas ficam ansiosas, desesperadas. Muitas ficam angustiadas quando pensam que tudo se perdeu. Quando chega no meio do mês que não dá mais, perdeu, acabou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O Senhor Deus está olhando para nós, por que se desespera e sofre tanto, sem necessidade? Fui eu que tirei o ponto de apoio. Foi eu que ocultei de ti isso aí. Tu não pode confiar nessas coisas, que elas são passageiras, são frágeis, você vai perder. Não confie nos homens. Jeremias 17 é bem claro, não confieis nos homens. Maldito o homem que confia no homem. Mas lá na frente fala, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Essa é a verdade. Por isso que quando Deus quer criar confiança nele, Ele tira o nosso ponto de apoio. E aí tem muita gente, meus irmãos, que peca seriamente diante de Deus, começa a fazer coisas que não deve, começa a querer resolver o problema por si só, acha que tem poder para resolver situações difíceis. Não vai resolver. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele. E o mais, Ele fará. Pode ter certeza que Ele fará. Porque o nosso Deus é assim. É um excelente professor. Ele nos ensina. O que resta a nós é não criar obstáculo para esse ensino. A não resistir a esse ensino. Não endurecer o coração, como Paulo vai escrever. Não endureçais os vossos corações, assim como fizeram vossos pais em Meribá. Viu? Não façamos isso, nós temos tudo. Agora, confiar em Deus é difícil, através de ensinamentos difíceis, pesados, porque são muito tempo que a gente não conhecia o Senhor Deus. Nós agora conhecemos, né? E quando Deus quer que nós confiemos nele, Ele faz isso através da palavra. Por quê? Através da palavra. Porque, meus irmãos, é na palavra que Ele promete. E se você confiar em Deus, não há nada no mundo que possa mudar a palavra. Nada. E nem Ele muda a palavra dele. Ele vai dizer isso lá em Malaquias. Porque eu não mudo, vós não sois consumidos. Deus não muda nada. Deus é Deus verdadeiro. Não é homem para se arrepender de coisas que fez, tem que mudar. Não, nosso Deus não. Nosso Deus é Deus verdadeiro, que Ele fala, Ele sustenta, porque Ele pode cumprir. Porque quando Ele falou com o poder da execução. Não existe nada que pode interromper a vontade soberana do nosso Deus. É muito importante nós confiarmos no Senhor através das Escrituras. Se você está aí alarmado, está desiludido, está temeroso, está achando que está difícil, que não vai dar certo, eu digo a você, confia, estuda a Bíblia, veja as promessas que aqui estão, e você vai ver que Ele cumpre. Literalmente Ele cumpre todas as suas promessas. Chegou a dizer lá em Isaías, velo pelas minhas palavras para cumpri-la diante de vós.
Ele fica tomando conta da palavra dele para cumprir diante de nós. E finalmente, irmãos, quando Deus quer nossas vidas, você sabe o que ele faz? E aí? Quando Deus quer nossas vidas, ele mata a velha natureza. 40 anos no deserto, ele começou a matar a velha natureza do povo. Ele mata a velha natureza. Meus irmãos, a morte da velha natureza é essencial para entrar em Canaã. A morte da velha natureza é essencial para as nossas conquistas. A nova criatura em Cristo, criada em Cristo Jesus. Paulo falando aos Efésios. A nova criatura. Quando Nicodemos procura Jesus, ele diz: Mestre, sei que vens da parte de Deus, porque o que tu fazes ninguém pode fazer se não vier dele. Mas Nicodemos foi com uma conversa no coração que não fez a pergunta, mas ele foi falar com Jesus. Ele tinha no coração deles assim: eu preciso fazer obras para poder ser salvo. Jesus olhou para ele e falou assim: ó, se tu não nascer de novo, tu não verás o reino dos céus. Respondeu uma pergunta que ele não fez. Deixou bem claro para ele, e como deixou bem claro para nós: se não houver a morte da velha natureza, que se justifica, que acha que pode fazer coisas para salvar-se, se não houver a morte da velha natureza, não haverá entrada na terra prometida. E Deus vai lutar até o fim. A terra prometida nada mais é a promessa de Deus para o céu. Ela é prometida a Abraão, atravessar toda a história da humanidade, vem em Cristo Jesus que vai nos conduzir para o céu. E você só vai entrar no céu se você for uma nova criatura. Quando Deus quer a nossa vida, ele mata a nossa velha natureza. Ele destrói ela. Quando Deus quer dar-nos, quando Deus quer nossas vidas, ele tem que tirar do Egito do coração do homem. Isso mesmo, meu irmão. Quando Deus quer nossa vida, ele mata a nossa natureza, e a nossa velha natureza vai levar consigo todo o histórico do Egito. Vai embora. Agora é novo, é tudo novo. Não conhecemos Deus, passamos a conhecer. Não sabíamos quem é Jesus, passamos a saber. Agora nós temos acesso ao reino dos céus, a nova Canaã celestial. Isso, meu irmão. Quando Deus quer nossas vidas, ele mata a nossa velha natureza. Nunca esqueça isso. Ele ensina através dos mandamentos o caminho e o temor do Senhor. O temor de Deus. Maravilha para nós, meus irmãos, é conhecer as Sagradas Escrituras. Porque é através das Escrituras que o Senhor Deus nos ensina na direção correta. Nos corrige, nos disciplina, nos exorta. Traz para nós puxão de orelha. Assim como um pai disciplina seu filho, eu também disciplino os meus. Deus também disciplina os seus filhos. Lembramos de uma coisa muito simples. Nós já saímos do Egito, mas lembre-se, tem muita coisa para tirar de dentro de nós. E esse é um longo ensino que só se encerra no céu. Aprendamos isso de uma vez, viu? Aprendendo com Deus. Aprender com Deus é essencial. Aprender com Deus é magnífico. Porque a Bíblia nos ensina que aprender com Deus, quando Ele quer que sejamos bem-sucedidos, o caminho é através dos mandamentos. Quando Deus quer que amemos acima de qualquer coisa, Ele destrói nossos ídolos, escondidos em nossos corações. Quando Deus quer que confiemos mais nele, Ele tira o apoio. Quando Deus quer nossas vidas, Ele mata a velha natureza. Pensa aí, meus irmãos. Fomos escolhidos para sermos discípulos de Jesus. Discípulo é aluno, aprendiz. Vou concluir com o Salmo 119, versículo 105. Todo mundo sabe de qual. Sabe ou não sabe? Salmo 119, versículo 105, diz assim:
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer um aprendizado maior do que esse? Não tem. Deus abençoe você. Deus abençoe você que está nos ouvindo, que ainda não tem Jesus, que ainda não faz parte da escola de Deus, que ainda não é aprendiz de Jesus, não é discípulo de Jesus. Você é convidado a se arrepender, a procurar uma igreja séria que fale da palavra de Deus, para entrar nesse aprendizado maravilhoso. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Temos pedido de oração. Agora nós vamos para os pedidos de oração. O seu Ferreira está pedindo oração por ele. Vamos orar. Ferreira. A Rosa Teodoro peço oração pelo meu primo Célio, que está hospitalizado, e meu Oração pelo Célio. e pelo primo dela Sandro, que está com linfoma e vai começar a fazer quimioterapia. O Sandro. O Simeão e a dona Maria Helena. Queremos agradecer pelas orações, pois nós dois, Maria Helena e Simeão, ele quer agradecer pelas orações que foram feitas por eles, para a Maria Helena, um agradecimento pelo Simeão. E queremos pedir oração por Ana Paula. Ela trabalha no hospital aqui e anda muito estressada. Amém, pois sabemos que o Senhor Deus vai responder na sua soberana vontade. Amém. E a dona Maria José atualizando sobre os pastores, o pastor Ronei recuperando, o pastor Bruno está melhorando, Pastor Ronei. ele está se recuperando, Recuperando. o pastor Bruno está melhorando, O Bruno também recuperando. o pastor José Carlos ainda está entubado, mas com uma leve melhora. E o José Carlos, Está recuperando e está com uma leve melhora. uma leve melhora. Meus irmãos, Peraí, tem mais oração, peraí. O Joãozinho pediu oração por ele. oração pelo João. Peraí, tem bastante. A Ângela, que é a dona Idília. Dona Edília. A Ângela está pedindo para a dona Idília em coma. A dona Idília, em coma. E Idília. Idília. O Joãozinho está pedindo por ele. E a Francisca Pierre peço oração pela dona Maria Helena. Não é Maria Helena Simeão, é? Não. Não. Pela Maria Helena. Então, mas já botou pelo reverendo. E o reverendo Roberto Brasileiro confirmou o coronavírus positivo. Mas eu li que Orar é pela- dele. Oi? Orar pelo reverendo Roberto Brasileiro confirmou o coronavírus. Eu li que é a esposa dele. Vamos orar por a família do Roberto Brasileiro. É. Ele confirmou o coronavírus. Foi colocado na página da Igreja Presbiteriana. Karina Miranda aqui, ó, pedindo. A Karina Miranda pedindo oração para Marlene e família. Orar pela Marlene e família. Família. Meus irmãos, pelo fato de ser muitos nomes, nós temos aqui oração pelo seu Ferreira, que é membro aqui da nossa igreja. E temos oração também aqui para nosso irmão Célio e também para o Sandro, que está entubado. Nós pedimos a Deus, vamos Hospitalizado. estar hospitalizado. E também vamos pedir pelo Célio e também pela Marlene, né? E família. Pelo João, também membro da nossa igreja. Dona Idília. Dona Idília, vamos orar por ela. Pelos pastores Ronei, Tá. Bruno e José. A Maria Helena, o Roberto Brasileiro, que é o nosso presidente supremo. E Pelos três pastores. os três pastores que o Simeão e a Dona Maria Helena têm A pedido. Dona Maria José tem pedido. Dona Maria José, perdão, tá? Que é o Bruno, Ronei e Que é o José Bruno, Carlos. o Ronei e o José Carlos. Vamos orar por eles, tá, irmãos? Em casa, quando terminar essa live agora, você já bota lá o seu joelhão no chão, procura Deus pedindo esses nomes, tá?
Se você quiser anotar, eu vou repetir. A Marlene e família, Célio, Sandro, o seu Ferreira, o seu Mião agradeceu a oração pela Dona Maria Helena e também pediu pela Ana Paula, né? E temos também aqui uma outra Maria Helena também, que está pedindo oração, e o Roberto Brasileiro, os 3 pastores, o João, e o Célio e o Sandro. A Dona Edília. E a Dona Edília, tá? Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia. Tá bom, gente? Vamos orar por eles, para todos esses pedidos. Como eu disse aos irmãos, são muitos nomes, com certeza não vamos lembrar. Então nós vamos orar por todos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, né? Jaqueline está pedindo aí, ó. Atenda a oração. Pela tia do Eduardo, já. Como é o nome dela? Hildegard. Como? Tia do Eduardo. Hildegard. Hildegard. Está internada. Idelgarde. E vamos orar também pela dona Idelgarde, tá? Pedir a Deus que, na sua infinita sabedoria e misericórdia, atenda assim as orações dele, tá? De todos nós aqui. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecendo por esse momento de culto. E como eu disse, os irmãos continuem orando logo após a live, tá? Junto com suas famílias, sua esposa, apresentando os pedidos diante de Deus. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido imensamente, ó Deus, pela palavra exposta, porque a tua palavra, Deus, é rica em ensinamento. Aprendemos, ó Deus, que tu nos ensina através dela e que nós não podemos nos afastar, ó Deus, do conhecimento dela e do ensinamento que ela tem para a vida de cada um de nós. Continue nos orientando, nos fortalecendo em Cristo, Pai. Te agradecemos imensamente por tudo que tens feito por nós. Clamamos também a Ti, ó Deus, pelos pedidos de oração que foram feitos, tá? Lembramos de algum, como o João, o seu Ferreira, o Célio, o Sandro, os 3 pastores que a Dona Maria José tem pedido. Pedimos que Tu abençoe a vida deles. Estão em recuperação, Tu és o Deus e Tu sabe todas as coisas. A Dona Edília também, ó Deus, que Tu venha abençoar a vida dela. A Maria Helena, ó Deus, também pedimos que Tu venha abençoar. E enfim, Senhor Deus, e outras pessoas que também pediram as orações, e que Tu venha, ó Deus, através de Tua graça e misericórdia, atender as orações. Se Tu quiseres, Tu vais recuperá-los a sua saúde, vais dar a cada um deles, ó Deus, uma vida saudável diante de Ti. Por isso nós te pedimos também pelo Roberto Brasileiro, que Tu venha estar com ele, ó Pai, estabelecendo a sua saúde. E de todos aqueles, ó Deus, que têm sofrido com essa pandemia, com o coronavírus, nós te pedimos, ó Deus, um cuidado especial, intercedemos diante deles, ó Deus, no nome de Jesus, não por nossos méritos, mas nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Tu atenda as orações, ó Deus, conforme o Teu querer, segundo as normas da Tua soberana e digna vontade. Perdoa, Deus, o nosso pecado e nossas falhas diante de Ti, é o que nós clamamos em Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. O Berlante colocou uma mensagem: encarecemos todos das vossas orações. Aqui em Santa Maria de Campos, tem muitas pessoas contaminadas com Covid-19. Que o nosso Hashem e Yeshua Hamashá tenha misericórdia de todos nós. Aleluia, todo poderoso. Eu tenho que ver se o Belande Lopes não é judeu, hein, Belande? Deus te abençoe cada vez mais, meu irmão. Vamos orando um pelo outro aí, hein? Podemos. O vídeo de hoje, superstições para 2021. Aumento, emprego, sucesso nos negócios. Primeiro, Quem é o pequeno
Até quinta, se Deus quiser.